Anunciado como um dos destaques do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, o juiz federal Sérgio Moro começou a formar a equipe do Ministério da Justiça. Esse é o tema do Direito em Pauta desta quinta-feira. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou nesta semana mais 2 nomes para compor a equipe da pasta. A partir de 2019, entre eles o delegado Luiz Pontel, destacado por Moro como um dos responsáveis pela primeira prisão do doleiro Alberto Youssef. Mas qual deve ser o novo foco, do novo ministro? Sobre este tema, nós vamos conversar com o mestre em Ciências Criminais e professor da UBRA, professor Moisés Pinto Neto, e com o advogado José Antônio Rosa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos começar entendendo o que representa, na visão de vocês, a escolha de Luiz Pontel. Qual o recado que o Moro pretende dar com esse nome, esse é um dos primeiros nomes que foi citado? Começo com o doutor José Antônio. Bires, boa noite aos teus telespectadores, boa noite ao colega aqui. Boa noite. Eu entendo o seguinte, que o Ministério da Justiça, ele vem atender, e a escolha do juiz Sérgio Moro como ministro, ele vem atender um dos carros-chefes da proposta e do plano, e até mesmo da campanha do Jair Bolsonaro, e também como uma das grandes necessidades, dos grandes problemas que a gente está vendo hoje, talvez seja a prioridade número 1 hoje no Brasil, que é a questão da segurança. O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, né, que agora é o ministro Sérgio Moro, ele está constituindo uma equipe de primeira linha. Não só pela qualidade dos profissionais com quem ele está elencando aí toda a equipe, né, mas também pela experiência que eles tiveram agora ao longo não só da Operação Lava Jato, mas em outras operações em que o juiz Sérgio Moro teve contato com esses profissionais. O delegado Pontel, por exemplo, foi responsável também pela operação que envolveu o Banestado. Então, nós temos aí um grupo de profissionais que realmente vai buscar atender as grandes necessidades do país na área de segurança. E essa questão da prioridade dentro do Ministério, né, do que o próprio juiz Sérgio Moro já estabeleceu, que é o combate ao crime organizado, talvez seja o grande problema que irradia todo esse conjunto de ações criminosas no Brasil. Não só este crime que envolve os criminosos do colarinho branco, mas também as organizações que envolvem o tráfico de entorpecentes, o tráfico de armas. Então, esse, eu diria assim, é o ponto fulcral que o Ministério, que o juiz Sérgio Moro vai atacar, né? E também vai dar uma grande colaboração para as polícias militares e civis de todo o Brasil, para que, numa ação conjunta, tenham condições de atacar não só o crime organizado, mas também condições de atacar o resto os outros tipos de crime que também afligem a sociedade. Professor Moisés. Bom, também boa noite, né? Obrigado pelo convite. Eu tenho uma visão um pouco menos otimista que o colega, né? Eu acho que a indicação do Sérgio Moro, por um lado, nesse ponto eu concordo, ela é representativa de uma certa demanda do público eleitor do Jair Bolsonaro, né? Então existia assim uma certa afinidade entre essa pauta anticorrupção com a identificação do Moro como uma figura assim emblemática da Operação Lava Jato e, portanto, nesse caso, a indicação do Moro veio a corresponder a uma certa expectativa, mas, num primeiro momento, pelo menos, talvez daqui a algum tempo a gente já se acostume com isso, mas no primeiro momento a questão ficou um pouco confusa do ponto de vista institucional, né, já que não só o Sérgio Moro havia afirmado que não tinha interesse em ocupar
posições políticas, como também ele foi envolvido em questões de alta densidade polêmica do ponto de vista político nas suas decisões judiciais, né? E aí, então, de repente, passa a fazer parte do governo logo na sequência, né? Então, pelo menos aqueles segmentos da sociedade que não são acho que não são majoritários, mas que não são pequenos também, que consideram que a Operação Lava Jato é uma operação de perfil seletivo, uma operação que não alcançava todas as relações de corrupção com a mesma incidência e que havia uma finalidade política implícita, etc. e tal, eles acabam ganhando um argumento a mais ou melhor, acabam de alguma maneira vendo uma certa confirmação do seu argumento, ainda que tudo isso possa também ter outros significados dependendo de quem interpreta, né? Então, independentemente de qual posicionamento se vai ter aí a respeito, o fato é que existe uma ambiguidade, existe uma certa digamos assim, um elemento anômalo em relação ao que é habitual nessas relações institucionais entre poder judiciário e poder executivo. A outra questão é que me parece que tem um pensamento dúplice aí na maneira do Bolsonaro encarar a gestão da segurança, né? Me parece que o Sérgio Moro ele fica como, digamos assim, um gestor desse aparato mais qualificado de inteligência que ele traz, então, esse background da Lava Jato, né, para dar conta. Mas, por outro lado, o crime desorganizado, digamos assim, que é digamos assim, uma massa enorme de crimes, né, vai ficar sob a autonomia das polícias, né? Eu não acredito que o Ministério da Justiça vá ter poder de coordenação em relação às diversas polícias. Eu acho que a proposta do Bolsonaro, que vem sendo desenhada há muito tempo nas suas intervenções públicas, é de que as polícias militar e civil possam agir com autonomia, né, colocando elas mesmas os seus limites, né, e os seus objetivos, e acreditando que isso possa ser uma solução melhor para gerir a segurança do que uma gestão vinda do setor político ou, de alguma maneira, com algum perfil mais fundado em bases científicas, esse tipo de coisa, né? Existe um certo ceticismo da parte do Bolsonaro e das pessoas que o apoiam em relação à possibilidade desse tipo de estudos que vem sendo desenvolvido em segurança pública, etc., há uns 10, 15 anos no Brasil, dar conta dos problemas. Eles consideram que as soluções, a rigor, são menos complexas do que parecem, né? E, portanto, esse reforço na autonomia da polícia vai dar conta. Já o Sérgio Moro me parece que vai ficar mais com o aspecto de operações de macro, né, de inteligência, e da pauta da corrupção. Bom, dentro dessa equipe também tem o general da reserva do Exército, Guilherme Teófilo, e a ideia de um militar nessa função é apenas um alinhamento com a ideia do novo governo ou também uma mensagem de Moro, de certa forma, a presença muito forte de militares na sua equipe, não só nesse ministério, mas em outras pastas? Primeiro, um aspecto que eu gostaria só de destacar com relação ao juiz Sérgio Moro é dizer que em momento algum ele falou que que não assumiria um cargo no Poder Executivo ou um cargo político. Ele nunca falou isso aí. Tanto e mesmo assim ele destaca que ele entende que o trabalho dele vai ser um trabalho técnico. O que ele quis dizer é que ele jamais seria candidato a um cargo eletivo, um cargo político eletivo, né? Então, isso aí está muito bem esclarecido por ele. Quando se destacou essa expressão dele para, de alguma forma, atacá-lo pessoalmente, né? Ele fez esse esclarecimento e, dentro do contexto, fica muito claro o que ele disse, né? Então, não dá para a gente usar só chamadas de jornais para tentar colocar ele numa situação constrangedora. Um outro aspecto
ponto é que dizer que o juiz Sérgio Moro se envolveu em polêmicas políticas não é verdadeiro. E dizer que o espectro político que ele atacou foi só apenas um não é verdadeiro. Todos os espectros, todas as facções, todos os grupos, todas as organizações criminosas dos partidos políticos, né, foram alvo da Operação Lava Jato, desde o começo até o seu fim, né? Gritavam pelo Eduardo Cunha foi para a cadeia, né? O Aécio só não foi para a cadeia porque tem foro privilegiado, né? Uma semana antes, 2 semanas antes das eleições, o candidato a senador do PSDB pelo Paraná foi para a cadeia. Né? E ele perdeu o foro privilegiado porque ele era governador e para se candidatar ele teve que abrir mão do cargo e foi para a cadeia. Né? Ele mais o seu irmão. Então, ou seja, o PMDB tem vários, o Eduardo... Então, tem vários partidos. O problema é o seguinte, que enquanto o juiz Sérgio Moro não prendeu os políticos, não entrou na esfera política, né? Aí ninguém falava nada, todo mundo ficou quieto. Né? Mas o maior empresário da maior empresa empreiteira brasileira foi para a cadeia. Então, não escapou ninguém. Né? O problema é esse, quando não tem como, por exemplo, escapar do PT. O PT hoje está mais do que claro que é uma organização criminosa, né? Promoveu o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e do mundo entre os países democráticos e não tinha como escapar, por exemplo, que o líder maior, o líder da quadrilha, o chefe da quadrilha, o presidente Lula, fosse para a cadeia e vai ser processado agora. Com relação à questão do Ministério, colocação de militares, são profissionais altamente gabaritados que trabalham já trabalham com a questão natural da segurança e tiveram experiências com a intervenção no Rio de Janeiro, com as missões no estrangeiro, no Haiti. Então, são profissionais de primeira linha, são profissionais que dentro da corporação são os primeiros colocados em todos os cursos que fizeram, desde a academia, depois a ESAO, a ESM, entendeu? São profissionais preparadíssimos, que têm uma experiência e mais, um aspecto importante, eles têm hoje uma visão diferente da realidade brasileira, têm uma percepção melhor do mundo e além disso, contam com a inteira confiança da sociedade. Professor Moisés, por favor. Eu não tenho elementos para julgar a escolha do Moro, se foi por questão técnica ou não. Confesso que eu não conheço, né, o militar em questão, mas existe, obviamente, dentro da visão política do Bolsonaro e das pessoas que dão suporte para ele, essa expectativa de que o retorno dos militares para exercer funções-chave para o país vai significar uma melhoria, vai significar uma resposta para problemas que estavam, de alguma maneira, não recebendo o tratamento adequado. Né? Então, isso faz parte do perfil político ideológico do governo e vai ser usado essa cartada todas as vezes que for possível. Né? A gente sabe que essa é uma aposta de risco, né? Porque as Forças Armadas precisam de um certo distanciamento do cenário político por serem submetidas ao poder civil. Mas eu acredito que pelo menos assim, a gente pode partir de um princípio da boa-fé de que existe a expectativa de que vá ser feito um bom trabalho e, portanto, isso não vai gerar atritos, etc. Né? O que está gerando um questionamento, e aqui eu vou juntar 2 questões, é o arranjo desses ministérios como um todo, né, esse novo arranjo que o governo está propondo. Então aqui eu tenho 2 questões que eu gostaria que vocês avaliassem. Agora eu começo pelo professor Moisés. O Sérgio Moro afirmou na quarta-feira que a FUNAI deveria permanecer sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Mas hoje, ao escolher a titular do chamado ministério, que anunciamos agora, das Mulheres, Família e Direitos Humanos, Damares Alves ficou então com a fundação sob o seu comando. Qual a avaliação de vocês
sobre esses ruídos que acontecem, né, já aconteceram em outras oportunidades para a formatação, a discussão para essa formatação, e aí acrescento, e são duas questões, a nova formatação do Ministério, recebendo agora parte do Ministério do Trabalho, pelo menos envolvendo as questões da Justiça Trabalhista, por exemplo. Não há um acúmulo de funções, na opinião de vocês, de certa forma, ou isso pode ser perfeitamente arranjado no decorrer do governo? Sim. Vamos por parte, então, que são várias perguntas, né? Sobre ruídos. Ruídos acontecem, são normais, todos os governos lançam balões de ensaio, que às vezes furam, às vezes se consolidam, e tal, de acordo com a repercussão na opinião pública. Isso é mais ou menos natural de qualquer governo. Claro que o processo de formação do governo Bolsonaro é um pouco mais acidentado, porque o Bolsonaro não é uma figura com, digamos assim, um respaldo social amplo do ponto de vista dos mediadores tradicionais, né? O Bolsonaro foi eleito num processo mais direto de massa, né? Que a gente poderia dizer até meio populista, né? E ele não tinha, digamos assim, um tipo de base que os partidos tradicionais teriam, né? Se fosse um Ciro Gomes ou se fosse um Geraldo Alckmin, teria muito mais facilidade de montar um governo, porque ele tem determinadas figuras, né, tradicionais desse aparato que iriam fazer parte do governo naturalmente, né? Então, como o Bolsonaro é uma figura meio fora do sistema, né, então é normal que ele tenha um pouco mais de dificuldade de trazer quadros, né, para o seu projeto, né? E a gente sabe que o projeto do Bolsonaro não é um projeto moderado, né? Nunca foi característica do Bolsonaro a moderação, né? Pode até ser que, tomara, né, que o governo dele possa ter um perfil mais de diálogo, né? Mas essa nunca foi a característica dele como político, né? Não foi por essa característica que ele se tornou conhecido, né? Diga-se o que quiser. Então, evidentemente, ele vai ter mais dificuldade de montar o seu governo. Quanto à concentração de questões, aí tem dois elementos, eu acho, né? Primeiro, existe uma certa, digamos assim, demanda social pela redução dos ministérios, né? Então, tinha essa perspectiva de que se o Brasil tivesse um número menor de ministérios, o Estado diminuiria de tamanho e, consequentemente, haveria mais dinheiro para gastos públicos mais eficientes e a iniciativa privada poderia cooperar e ocupar esse espaço que o Estado estaria gerindo com ineficiência, né? Esse é um discurso bem assim, consolidado socialmente e o Bolsonaro, de alguma maneira, tenta responder eles. É claro que o que se vai questionar é qual ministério, né? Acho que pouca gente discordaria que o Ministério da Pesca teria que ser extinto, né? Mas o Ministério do Trabalho, né, que é algo tem uma longa tradição no Brasil, já é muito mais controverso, né? E aí, quanto a isso, depois eu falo da FUNAI, tá? Estou com um tempo curtíssimo, professor, então vamos tentar resumir vamos lá. É que é muita coisa, né? Eu imagino. O Ministério do Trabalho, eu acho que o Bolsonaro tem uma proposta de simplificar, reduzir, diminuir relações trabalhistas, né? Claramente ele vê essa questão do direito do trabalho como um entrave mercadológico no Brasil, então ele naturalmente fatiou o Ministério do Trabalho por causa disso. E quanto à FUNAI, existia uma expectativa de que a FUNAI fosse para o Ministério da Justiça, porque o Sérgio Moro, mesmo havendo críticas contra ele tem um perfil de um cara que reconhece democracia, direitos fundamentais, etc. e tal. Então, esses setores indígenas queriam que a FUNAI caísse em alguma pasta com um político desse perfil, né? Com um gestor desse perfil, né? Por isso que existia essa demanda. Estou com o tempo curto, mas eu gostaria que o senhor resumisse. Bem rápido, Bives. Essa questão, primeiro aspecto, né, a dificuldade de se compor um ministério, um governo, com poucos ministérios,
quando nós temos um histórico no Brasil de um Estado grande. Então, tem uma dificuldade de fazer esse reajuste. Não é possível ainda fazer, o Bolsonaro prometeu 15 e vai fazer 22, mas não é possível fazer com esse histórico brasileiro. Então, tem que se reduzir de maneira que se atenda às necessidades da sociedade, dentro daquilo que é possível fazer neste momento no Brasil. A questão especificamente da FUNAI, por que está saindo do Ministério da Justiça e indo para a ação social, Embora eu entendo que, tanto num quanto no outro, a nova visão do governo Bolsonaro vai mudar também essa concepção em relação ao índio. Eu entendo nesse sentido porque o Bolsonaro está sendo bem claro que índio não precisa de tutela. Índio precisa, na verdade, de ter condições de se inserir na sociedade como qualquer outro cidadão. Então, durante muito tempo, se utilizou do índio para determinados interesses ideológicos, partidários, colocando o índio numa situação degradante na selva. E hoje nós sabemos que tem índios, inclusive, já com curso superior, com mestrado, com doutorado. Então, que eles se insiram como qualquer cidadão brasileiro dentro da sociedade e tenham acesso aos bens da vida como qualquer cidadão brasileiro. Bom, quero agradecer a presença, professor Moisés, seja sempre bem-vindo. E da mesma forma, doutor José Antônio Rosa.